você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e esse é o canal Vascaíno desde sempre, um casaca no coração de cada um de vocês, um beijo no coração de todos, que tenham uma ótima noite e amanhã aí sextou, né? Hoje quinta-feira, amanhã já é sexta-feira e mais um final de semana chegando. Um abraço para todos vocês vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no nosso canal. Se já é inscrito, compartilhe o nosso conteúdo. Se já compartilhou, ativa o sininho para você ficar bem informado toda vez que a gente colocar o vídeo aqui na plataforma. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já imediatamente. Vai lá, senta o dedo no like, deixa o seu like ou o seu dislike também, que é muito importante. E se inscreve no canal, que é mais importante ainda, para a gente se ajudar, porque vascaíno ajuda vascaíno. E outra coisa, né? É 0800, é de grátis, é de graça, não paga niente, não paga nada. Então dá essa moral, família. Então bora lá, sem muita delonga, para a gente estar dando início aí aos assuntos que tangenciam, que envolvem aí essa coisa linda aqui, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Minha única missão aqui é falar do nosso clube. Galera, vamos começar o nosso vídeo hoje falando de especulações, né? Aí, poxa vida, Álvaro, por que você vai falar de especulações? Pô, a gente tá sem dinheiro, não contratou ninguém, vai ter que esperar a janela chegar, então aquela dificuldade toda, né? Mas é por isso mesmo que eu vou falar justamente das especulações no campo aí, das contratações, das possíveis contratações para o Vasco da Gama. Gente, como eu disse a vocês aqui, já noticiei a vocês aqui mais ou menos há uns 30, 40 dias atrás, que o zagueiro Lianco, né, que tá atuando ali na Inglaterra, na Premier League, pela equipe do Southampton, o Southampton que caiu aí, foi rebaixado para a segunda divisão lá na Inglaterra, e o zagueiro Lianco aí pode estar de malas prontas, ele que pode ser emprestado aí ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama que já iniciou as tratativas de negociações com esse atleta já há algum tempo, e parece, ao que parece, pode ser aí que ele pinte no Vasco da Gama, mas não só ele também, como o zagueiro agora, anteontem à noite, hoje, começou-se muito a ventilar também na zaga do Vasco da Gama, o zagueiro da equipe corintiana, né, da equipe ali de São Paulo, o Balbuena, o paraguaio Balbuena, campeão brasileiro, enfim, ídolo lá da torcida do Corinthians. Mas Balbuena aí, como eu já disse a vocês ontem, não vem atuando ali com tanta regularidade, com tanta frequência, ele perdeu ali a sua titularidade, mas acredito que se viesse, né, gente, pro Vasco da Gama, tratando na realidade, né, se viesse, né, porque, sinceramente, gente, só acredito vendo, tá? Com esses olhos que a terra um dia há de comer, só acredito vendo. Se viesse aí o Balbuena, já seria muito bom, já ajudaria bastante em questão de elenco, né? Até mesmo para passar mais tranquilidade ali para o Miranda, né? Para os outros os garotos, né? Da base. Mas assim, se o Vasco tiver condições, se a 777 colocar o money, né? O dinheiro, né? O dólar na mesa, quem sabe aí um milagre acontece e o rapaz, o Lianco, né, que foi revelado nas categorias de base aqui em Cotia, né, no Brasil, aqui no caso em São Paulo, né, em Cotia, ali no CT do São Paulo, foi revelado pelo São Paulo. Quem sabe pinta o Lianco aqui no Vasco da Gama, seria uma ótima contratação para a nossa zaga. Já compondo, imagina, gente, Léo Capasso tendo o Lianco ali também seria excelente. Mas, voltando para a realidade, acredito eu, Álvaro Silva, que pode ser aí menos difícil, porque fácil nada é fácil. Acredito que seja menos difícil de vir, na verdade, seja o Balbuena do que o Lianco. Mas vamos esperar que imbróglio vai dar. Fato é que hoje foi divulgada uma foto nas redes sociais aí, pelo pai do atleta e pelo empresário do atleta, do escritório de ambos, né, lá na Inglaterra, do escritório deles, tem 4 camisas de time ali no escritório, uma delas é da seleção brasileira e outra, pasmem os senhores, que está no meio das outras ali, é a do Vasco da Gama, e não é de agora, viu, é de 1, 2 anos atrás aí, enfim. Vamos ver, né? Parece que tem alguém na história que é vascaíno aí. Parece que alguém torce pro Vasco da Gama aí. Não sei se é o atleta, se é o pai dele, se é o empresário, ou se é mesmo ali uma armaçãozinha pra, ó,
ludibriar a torcida, mas fato é que essa foto foi divulgada e parece aí, segundo a NET Vasco, o Vasco da Gama aí oficializou uma proposta de empréstimo ao atleta, isso mesmo, para o Lianco, por contrato de 1 ano por empréstimo, né? Ele viria com um vínculo de empréstimo por 1 ano para atuar no Vasco da Gama, para voltar ao Brasil. Seria muito bom, mas vamos voltar à realidade, né? Vamos voltar à nossa realidade, que é mais fácil, né? Agora mudando aí de jogador, para falar aí do Lanzini, né? Lanzini que joga aí no West Ham, na Inglaterra, joga no mesmo time ali, joga, né, no time ali que disputa prateleira alta, não está na primeira prateleira da Inglaterra, mas é um clube ali que está na segunda prateleira, portanto que acabou o campeonato ali em meio de tabela, não sofreu riscos de cair, mas também não teve chance de chegar na Champions League, mas é um time, pô, você pegar um camarada que joga na Premier League, que o time dele ficou no meio de tabela, para ele jogar no Brasil, ele joga aqui no Brasil de olho vendado, gente, a verdade seja dita. Então assim, seria uma ótima contratação? Seria. Já estão falando desse jogador aqui no Vasco, do Lanzini, já há mais de uma semana, já há uns 10 dias estão falando, especulando esse nome. Agora, fato é, ele não é barato, tá, gente? Não é barato, está acostumado a ganhar em euro, a jogar num clube de ponta, com total estrutura, entendeu? Não estou desmerecendo o nosso Vasco, eu sou doente pelo Vasco da Gama, eu morro por esse clube. Agora, vamos ser sinceros, ele não vai encontrar a mesma estrutura, a mesma coisa no Vasco da Gama, a qual ele tem na Inglaterra. Então vamos ver como vai ser amarrada essa proposta aí, que segundo sites que noticiam o dia a dia do Vasco da Gama, o Vasco já estaria aí preparando também para os próximos dias, próximas horas aí, uma proposta para Lanzini. Ah, Álvaro, então ele pode vir, mas aí é que entra o porém da história, gente. O River Plate, isso mesmo, o River Plate, aquele mesmo clube aqui da América do Sul, que tem a faixa transversal aí, semelhante à nossa camisa, o mesmo River Plate, ao qual o reizinho Juninho Pernambucano fez aquele golaço de falta na Libertadores, aquela vez na semifinal, esse mesmo poderoso River Plate estaria aí disposto a entrar nesse leilão, a entrar na briga e já está aí, já conversando, iniciando tratativas com o atleta. Então, gente, algo que já era difícil, agora fica difícil ao quadrado, se não ao cubo, ou seja, mais difícil ainda, para não falar, para não parlar, impossível. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse imbróglio envolvendo o atleta Lanzini. Eu quero que venha, vocês também devem querer que venha, mas a gente tem que ser realista. Eu coloquei na capa aqui para a gente abordar esse assunto. Tá, gente? E falando nisso, quando eu me referi na capa perto de fechar, eu me referi em relação ao Lianco uma vez, que ele já demonstrou interesse, o pai demonstrou interesse, o empresário também, o Vasco já vem tratando com ele há mais de um mês, e hoje ainda vazou essa foto aí com a camisa do Vasco ao fundo, então pode ser que esteja perto de fechar com o Vasco, mas vamos aguardar, só acredito vendo. Então, galera, mudando de assunto agora para falar de outro atleta, mas esse atleta é cria da nossa base. Cria da base não, na verdade foi comprado ali juntamente ao Volta Redonda, que é o MT, né, o Matheus. O MT, ele que veio para o Vasco com status aí de grande promessa, na verdade não conseguiu se firmar no profissional do Vasco, no ano que ele teve a ascensão ao profissional. Foi justamente ao ano que o Vasco caiu, teve aquela reformulação de elenco, ele não conseguiu se firmar, teve alguns problemas extra-campo também, juntamente com o nosso cria ali, Juninho, meio-campo Juninho, muita questão de balada e coisa e tal, a torcida pegou bastante no pé do garoto, e ele realmente, quando está correndo em campo, parece que ele está correndo com os dois calcanhares machucados, ele corre com uma marra que eu nunca vi, essa marra toda, né? Diga-se de passagem, aqui Volta Redonda, cidade do Aço, pertinho daqui da minha cidade, que eu sou de Resende, mas assim, ele foi emprestado ao Clube Santa Clara de Portugal e, ao que tudo indica, hoje já foi oficializado, tudo indicava isso semana passada, hoje foi oficializado, MT aí, mais um ano de empréstimo com o Clube Santa Clara. Ou seja, o nosso ativo, né, os ativos do nosso clube aí estão trabalhando, estão jogando bola em outros clubes mundo afora. Espero eu que ele desenvolva o futebol dele para que ele quando ele voltar ao Vasco, para que ele esteja mais maduro mentalmente e esportivamente falando. E caso isso não aconteça, que ele seja aí vendido, mais valorizado aí, quem sabe colocando um din-din nos cofres do nosso Vasco. Gente, agora pulando de tópico aí, o Vasco da Gama treinou hoje no CT Moacir Barbosa, foram até divulgadas fotos aí do nosso treinamento, e um detalhe curioso, hoje o Vasco treinou com portões abertos. Vou até repetir, o Vasco treinou com portões
abertos, algo que não acontecia em São Januário, ou até mesmo no CT Moacir Barbosa, ou até mesmo na Vargem Grande, quando nós treinávamos lá, quando o Vasco locava os campos de futebol ali na Vargem Grande. Enfim, independentemente da localidade, o Vasco vinha nos últimos anos, nas últimas temporadas, adotando essa prática de treinar com portões fechados, aí para os românticos, para as pessoas que creem em misticismo, enfim, acabou a mística, né? Estavam dizendo assim, o Vasco está nessa má fase, está nessa péssima fase, porque começou a treinar com portões fechados. E hoje até mesmo um amigo aqui no grupo da Força Jovem Vasco de Resende colocou aqui, agora o Vasco volta a ganhar, voltou a treinar com portões abertos. E aí eu dei risada, porque assim, vamos torcer para que seja o nosso problema, seja justamente isso, treinar com o portão aberto, o Vasco ganhar, então a gente vai fazer jogo, treino aberto, todo treino, com 10, 20 mil torcedores cantando ali para incentivar os jogadores, com toda a mídia ali do lado de fora do gramado, filmando, fotografando, que vai trazer sorte. Tomara que dê sorte, mas é só uma curiosidade para deixar registrado para vocês aí que estão ligados aqui no nosso canal. Galera, sobre a situação que eu falei aqui ontem sobre o zagueiro, ó, tá igual Cebolinha mais uma vez, sobre o zagueiro Igor Rabelo, que passou pelo Botafogo e hoje pertence à equipe do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, né, que é ali o homem forte do futebol do Atlético Mineiro, foi taxativo ao dizer assim, até agora não houve nenhum contato, ou seja, zero contato, apenas especulação. Pode ser que realmente o Vasco da Gama especulou o Igor Rabelo? Pode ser, mas na verdade não entrou em contato, não procurou saber valores, não falou com o atleta, com o staff do atleta, e se falou, estão aí escondendo para no futuro a gente saber aí, na verdade, se vai contratar ou não, porque é muito normal no futebol, normalmente eles falam que não tem conversa nenhuma, daqui a pouco passa um dia ou 2 dias, aparece com um contrato assinado. Mas eu, Álvaro Silva, acredito que realmente não tenha tido tratativa nenhuma, acredito que tenha sido só mesmo aí um nome jogado aí, ventilado no meio de tantos outros nomes. E na verdade, eu já até falei para vocês, o nosso maior problema não é a zaga, o nosso problema é meio campo, meia e ataque. E é lógico, primeiramente ali comando da direção do Vasco, que é um lixo, e o nosso comando técnico, que o teimoso Barbieri, na minha opinião, já está fazendo hora extra há muito tempo. Então bora lá, gente. Igor Rabelo, então, ao que tudo indica, não vem ao Vasco, apenas não passou de mera especulação da torcida e da mídia, né? Se tratando ainda de reforços, bom, já acabei aqui a página de reforços. Teria mais vários outros nomes para falar, gente, mas aí eu vou começar a falar de nome de jogador especulativo, vou ficar vivendo no imaginário, e eu gosto de lidar com fatos. Então, gente, para falar do assunto principal, que eu até coloquei no meio aí, infelizmente não queria colocar esse mulambo na capa de novo, né? O Luiz Mengo, não, na verdade, perdão, o Luiz Melo, né? Que foi nomeado nosso CEO da SAF do Vasco da Gama pela 777 Partners, ali pelo Josh Wander, pelo Juan Cirniega e seus associados, aquela patotinha. Na época colocaram ele como o nosso CEO, como o presidente, vamos dizer assim, o presidente do futebol da SAF no Vasco da Gama, o CEO, o homem forte ali. E aí o que é que acontece? Perdi até o ar para falar. Os beneméritos, os grandes beneméritos, os conselheiros, as pessoas que têm voz ativas, as pessoas que colocam ali, que batem o pé na mesa, que colocam ali, né? Que tem moral para falar, ou não tem moral também, não sei mais o que dizer desses conselheiros, desses beneméritos, dessa galera toda que está lá no Vasco da Gama, mas fato é que eles estão insatisfeitíssimos com a conduta de Luiz Melo e com o resultado entregue até agora, dentro e fora de campo. Gente, para resumir, eles querem uma investigação, quase uma CPI dentro do Vasco. Gente, se começar a fazer esse tipo de coisa no Vasco da Gama, vai ser maneirinho de ver, viu, gente? Sabe por quê? Muita gente vai rodar na enchente, muita gente. É perigoso não sobrar ninguém lá dentro. É perigoso não sobrar ninguém, tá? Não quero ser leviano, não estou acusando, mas se começar a levantar o que vai sair de merda debaixo de cada tapete lá de São Januário, gente. Mas fato é que já pediram aí uma investigação para saber se quando o Luiz Melo tomou posse do cargo de CEO da SAF do Vasco da Gama, se ele ainda tinha vínculo, se ele ainda era vinculado ao Clube de Regatas do Mulambo, o nosso maior rival. Gente, só dele ter sido ex-funcionário dias, meses, semanas antes do Mulambo de vir para o Vasco,
Isso já era para essa galera, já no início, lá atrás, já ter falado, mas por que esse cara? Por que tem que ser ele que tá vindo do maior rival? Por que não tem outro? Com milhares de clubes pelo mundo afora, com tanto profissional aí no mercado, profissionais que já trabalharam em clubes e profissionais que estão aí fresquinhos, que acabaram de sair da universidade, que não tiveram oportunidade ainda de campo ali, de efetivamente trabalhar, por que foram dar oportunidade para um camarada mulambo? Já fica errado aí. Mas agora, já que eles estão vendo que a água está batendo no bumbum, já querem essa investigação. Gente, já falei, vou repetir. Luiz Melo tá fazendo hora extra no Vasco da Gama. Não só ele, gente, não só ele, tá? Não só Luiz Melo, mas é Luiz Melo, Barbecue, essa turma aí, Paulo Brax, tá, o Salgado já estragou faz muito tempo, tá podre, já era, já Elvis, já deu o que tinha que dar, entendeu? Então assim, vão descobrir aquilo que a gente já está falando há muito tempo. Só que nós não somos otário, não somos bobo. Você, vascaíno, vascaína, que está ligado aqui no nosso canal, que está assistindo, ou você também que não torce para o Vasco, mas que acompanha futebol, que está ligado no nosso canal, nós não somos otários, não somos bobos. Porque no Vasco da Gama é nítido, é notório, e na verdade não é que tem coisa errada no Vasco da Gama, é porque está quase tudo errado. Eu só não vou falar tudo, porque eu não quero ser injusto com muitas pessoas que trabalham honestamente, com os atletas, né, com profissionais ali, que não tem nada a ver com essa merda toda. Mas quase tudo no Vasco tá errado. Então assim, tô doido pra ver, tô curioso, tô de olhos abertos pra ver o que vai dar essa tal de investigação aí, para ver se o Luiz Mengo, quando assumiu aí a nossa SAF do Vasco da Gama, se ele ainda era vinculado ao Mulambo, que vai ser bonito de descobrir. Eu não quero estar na pele desse camarão, acho que ele vai ter que mudar de cidade, porque a torcida vai pegar no pé dele, meu irmão, vai dar um merdelê, vai dar uma problema, como diz o meu tio, vai dar uma problemaiagem. Os mineiros aqui, o pessoal aqui de Visconde de Mata, tem bastante mineiro, vai dar uma problemaiagem. Gente, eu quero só ver que história vai dar isso aí. Aí agora é o seguinte, mudando de assunto, nosso menino Cauã Barros, ele que sofreu uma lesão ali no jogo contra o Mulambo, contra o Flamengo, se machucou o joelho, ele passou por uma cirurgia hoje no menisco lateral, né? E vou abrir aspas para ele, vamos abrir aspas para Cauã Barros. Eu voltarei mais forte do que antes. Cauã Barros, que você volte mais forte do que antes, não só fisicamente, mas mentalmente, que você volte mais evoluído e que Papai do Céu, que o nosso bom Jesus Cristo te abençoe no seu processo de cura, que você fique bem o mais rápido possível para nos ajudar dentro de campo e que você aí tenha êxito na sua recuperação e sucesso na sua carreira, que você é um garoto novo e muito promissor ainda, cria da nossa base do nosso Vascão, acredito que você ainda tem muito para render, então fica aqui o abraço do Álvaro Silva, vascaíno desde sempre, para o nosso cria da base, Cauã Barros, melhoras aí, valeu, tamo junto, mano, tamo junto. Mudando de assunto agora pra gente encerrar o vídeo de hoje, mas não menos importante do que os outros assuntos, na verdade, isso na minha opinião é o mais importante. O Vasco da Gama, que tem aí hoje, atualmente, a segunda torcida mais jovem do país. Gente, isso é um dado muito importante. Muita gente não liga, muita gente, desculpa o palavreado, tá cagando pra isso, não tá nem aí pra esse tipo de reportagem. Só que eu acho interessante, porque esses dias eu tava conversando, falando nisso, Breno, um abraço pra você, meu amigo Breno, aqui de Visconde de Mauá, um abraço pro seu Luiz Pérez também, grandes vascaínos aí, um beijo no coração de vocês, um casaca, tamo junto, hein família, aqui é Vasco. O meu amigo Breno tava comentando comigo hoje no grupo de WhatsApp, domingo, nós estávamos falando a respeito do que estão fazendo com o Vasco da Gama. E aí, dentro dessa conversa, o Breno levantou essa bola, que hoje em dia está difícil, de um garoto, né, de 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, enfim, a garotada mais nova, de ter vontade de torcer pelo Vasco da Gama. Não só por gostar do uniforme, por achar o uniforme bonito, por gostar das músicas, por achar São Januário legal, por gostar da história, mas futebolisticamente falando, porque nós hoje amamos o Vasco por tudo que o Vasco por tudo que nós vimos o Vasco fazer dentro e fora de campo, por tudo que envolve o Vasco da Gama. A garotada de hoje teria N motivos, gente, para torcer pro Palmeiras, para torcer pro Mulambo, para torcer pro São Paulo, pro Grêmio, pro Internacional, para esses times todos. Mas hoje a torcida do Vasco da Gama é a torcida com a média aí, uma torcida mais jovem do país, que no caso aí, a segunda, né? A primeira é o Mulambo, com 54%, segundo a pesquisa aí, mas nessa pesquisa eu acho que está correta sim, 54% para o Mulambo e 52% para nós. 52% para nós, e qual seria essa média de idade?
estaria entre os 16 e 34 anos. Eu, por exemplo, sou novinho de tudo, tenho 12 anos, brincadeira. Eu tenho 31 anos de idade, eu vi ali o finalzinho ali dos anos, da época vindoura do Vasco da Gama, e já estou há 20 anos aí, 22, 23 anos aí, apenas aí sofrendo com o nosso clube. Então você imagina, vascaíno, torcedor e torcedora, telespectador aqui do nosso canal, você imagina um garoto aí hoje de 13, 14, 15, 16 anos, tendo motivos para torcer para o Vasco da Gama? Não tem motivos, o motivo é o amor, o motivo é ele ver o amor dos pais pelo Vasco da Gama, dos amigos, dos avós, dos tios. É isso que vai passando de família, gente, porque dentro de campo, hoje o Vasco não dá motivos para a garotada torcer para o Vasco. Hoje é muito mais fácil um garoto de 12, 13, 14, 15 anos querer torcer para o Manchester City, para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique, para o Palmeiras, para o Mulambo, enfim, para o River Plate, para o Boca Juniors, do que para nós, Vasco da Gama, até mesmo para o Botafogo. Hoje, atualmente, que eu critiquei o Botafogo no início do ano, disse que esse elenco ia brigar para não cair, falando isso, torcida do Botafogo, eu peço perdão ao Botafogo também, não tem problema nenhum em vir aqui me retratar, porque eu falei que eles brigariam para cair, e quem está brigando para cair hoje é o Vasco da Gama, e o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, então meus parabéns para o Botafogo. Mas voltando ao assunto, até mesmo a garotada teria motivos para torcer até mesmo para o Botafogo, até mesmo para o Fluminense aí, né? Que tem um bom time hoje, a equipe do Fluminense também. E o Vasco da Gama, gente, entre aspas, estaria ficando para trás. Mas após de eu ver essa reportagem, ver essa notícia, isso me anima, isso me aquece o coração, porque eu lembro daquela frase, família: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, continuem vocês aí, papais, mamães, amigos, todos vocês, passando para a garotada o que é o Vasco da Gama. Não só os resultados dentro de campo nos últimos anos aí, não só essa questão de rebaixamento, não. Momento ruim na história, momento sombrio. Todas as equipes, todos os clubes de futebol têm esses momentos no mundo. Real Madrid já passou por um momento difícil, Barcelona já passou, Bayern de Munique já passou, PSG é um clube novo que só tem 50 anos, agora que está aí na crista da onda, porque um camarada trilionário chegou lá e comprou o PSG, senão seria mais um na fila do pão. O Lyon já passou por um momento difícil, Boca Juniors já passou, River Plate já passou. E hoje o Vasco está passando. O problema é que o nosso momento difícil está demorando bem mais para acabar do que nós imaginávamos. Mas fato é que a torcida do Vasco continua engajada, e bastante engajada sim. E falando em engajamento, a diretoria, que está morrendo de medo aí de sócio zero, torcida zero, agora fez promoçãozinha. Tem promoçãozinha, viu, gente? Se você migrar de um plano para outro agora ali, não sei qual é que é, e também não vou fazer propaganda, mas se você migrar de um plano para outro, você pode ganhar um ingresso para assistir a partida entre Vasco e Goiás e Vasco e Cuiabá. Olha só o ponto que eles chegaram, né? Para quem há 20 dias atrás, 30 dias atrás, estava ali metendo a mão no torcedor do Vasco da Gama, quase R$200 o ingresso para assistir um jogo normal de Campeonato Brasileiro, agora já estão querendo dar até ingresso de graça. Por quê? Porque estão com medo, né? Sabe o que é isso? Essa é a mensagem que a gente, torcedor, queria ouvir. Sabe o que é? Eles precisam de mim, eles precisam de você e de você, vascaíno e vascaína, que torcem para o Vasco da Gama. Porque sem a torcida, o Vasco não é nada. E não só o Vasco, mas todos os outros clubes que eu falei para vocês aqui, e qualquer clube que exista no planeta Terra ou em outras galáxias, não existe clube de futebol sem torcida. Então, gente, vou terminar o vídeo de hoje mandando aí um casaca no coração de todos vocês com a seguinte frase: enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Família, tamo junto, vascaíno desde sempre, valeu e é nóis!